Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wellington para o canal Rei das Suculentas. Desde já peço vocês para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho das notificações para sempre que eu tiver vídeos novos no canal, o YouTube vai estar entregando os vídeos para vocês em primeira mão. Pessoal, olha tanto que essas suculentas estão bonitas no tempo. Essas aqui recebeu todo o período chuvoso. Aí, geralmente, quando a suculenta fica na chuva, gente, ocorre de queimar o miolo. Mas olha aqui, logo ela recuperou e surgiu folhas novas. Olha aqui para vocês verem. Mas logo ela recuperou, tá? Vocês podem estar utilizando um fungicida sistêmico, tá? Para estar protegendo as suas plantas que ficam no tempo. Se você não tiver no momento condição financeira de estar comprando um fungicida sistêmico, vou ensinar um caseirinho aqui para vocês. Vocês podem pegar uma xícara de leite para uma garrafa de 2 litros de água e borrifar à noite, tá? Nas suas plantas, borrifar, tá bom? E o resto que sobrar você rega as suas plantas. Porque aí dessa forma você vai estar conseguindo combater os fungos, certo? Então esse é um fungicida aí caseirinho que você, tá? Caseirinho que vai ajudar muito você aí. E também você pode estar optando por estar jogando pó de canela, coloca o pó de canela na mão e assopra nas plantas, também pode, tá? A canela é cicatrizante e também é um fungicida aí ótimo também, tá? Para estar protegendo as suas plantas. Ou pode estar colocando a canela na água e também borrifando. Gente, sempre à noite. Essas misturinhas caseiras é sempre à noite. Detergente neutro para matar cochonilhas de raiz, de carapaça. Sempre à noite, tá? Quando vocês for estar borrifando, tá? Então sempre o detergente à noite, você pode estar borrifando ele para uma garrafa de 2 litros de água, uma colher de detergente neutro você pode estar utilizando, tá? Dessa forma, você vai estar protegendo as suas plantas de cochonilhas, de raiz, cochonilhas, tá? E etc. Gente, por aqui, ó, estão todas rosas do deserto lindas, bonitas, bem, ó, para vocês verem. A rosa do deserto é o mesmo cuidado das suculentas, tá? É o mesmo manuseio que eu tenho nas suculenta, eu tenho nas rosas do deserto, tá? Você também pode estar também fazendo aí da mesma forma, certo, pessoal? Gente, olha tanto que está linda aqui essas rosas do deserto. Hoje tá um dia assim meio ensolarado, mais fresco, né? E olha para vocês verem o espetáculo. Está lindas flores. Vou mostrar para vocês algumas flores que estão abertas hoje. Essa daqui é uma singela, mas uma singela delicada, tá? Ela tem as suas bordas de um lado só branca e do outro vermelho. Todas elas assim, tá? Todas dessa espécie aqui, tá? Um lado é branco e o outro é normal, tá? Olha aí pra vocês verem, sempre na mesma direção, ó. Perfeita essa rosa do deserto, lindíssima. Olha aqui pra vocês verem que espetáculo da natureza. Muito lindas, né? Essa daqui, alguns seguidores nossos sempre vê eu abrindo as flores, porque essa aqui ela tem uma dificuldade a mais de abrir suas flores, então eu sempre estou ajudando elas. Essa aqui eu ajudei a abrir, mas o sol já queimou ela. Olha aqui para vocês verem. Gente, vocês ignoram os barulhos, às vezes é meus meninos aqui perto, tá? Não, esses dias eu gravei um
um store. Aí meus meninos fazendo gracinha, brincando, brincadeira de criança perto, né? Aí tem umas pessoas mal intencionadas, pervertidas, com conversinhas idiotas, gente. Nossa, eu detesto, gente. Eu bloqueio ou eu apago o comentário, porque eu não aguento isso, não. Umas idiotices. Pra quem já segue a gente há mais tempo aqui, no YouTube, sabe que eu tenho criança pequena, né? Então a gente acaba entendendo. Gente, tem duas coisas que eu acho que a gente não controla, tá? Eu falo assim, barulho de criança, a gente educa a criança. Mas a criança tem que ter o momento dela, diversão de barulho, tá? Barulho de criança e latir de cachorro. É duas coisas que a gente tem que ter paciência aí, tá? Eu acho, né? Pelo menos eu que tenho criança, quando eu não tinha, quando eu era adolescente, era uma coisa. Mas depois que você tem outra mentalidade. E você que não tem, você tem que respeitar e entender que não é da forma que a gente pensa. Nossa, eu fiquei muito chateado com esse comentário falando abobrinha. Aí eu peguei e apaguei. Gente, vocês é igual eu, vocês gostam de comer mastruz? Eu amo comer mastruz. Olha pra vocês verem. Um espetáculo. Dessas singelas, essa aqui, deixa eu ver. Se ela é dobrada? Não, não é dobrada. É singela também. Olha que linda, gente. Muito linda. Gente, sempre quando vocês vê florzinhas feias ou já soltas assim, ó, vocês tocar e ela sair, pode tirar, tá bom? Tira para não gerar podridão nas suas plantas, tá bom? Sempre quando você observar que tem florzinha seca, tá? Faça a coleta aí e coleta essas folhas, florzinhas, para não ter perigo de podridão, né? Então, gente, quando a gente não tem filhos, não tem, né, criança pequena, a gente julga, né? Mas a gente tem que entender. A gente tem que educar, sim, as crianças, mas filhos, né? Algumas pessoas às vezes não entendem que você tem que deixar a criança também ter o momento dela. Ainda mais hoje em dia, nessa nova era de tecnologia, gente, as crianças estão perdendo aquela convivência que elas tinham antigamente, né? De brincar com as outras. Hoje em dia é só pelo celular, né? A criança tá deixando de ser criança, né? Tá sendo a criança da nova era, a era da tecnologia. Mas os meus aqui eu tento deixar sem tecnologia, sem celular. Eles têm, mas ultimamente eles não estão usando. Então, quando eles não estão usando, eles estão sendo criança, né? E criança chora, criança faz barulho, criança. Mas quando eles estão no celular, eles só tem tempo ali para aquilo, gente. Perde a convivência, né? Perde a afinidade entre irmãos, né? Mas a gente não pode também tirar 100% deles, porque na era que eles nasceram, né? Que são essa nova era, nesse novo tempo, né? Acontece que essa nova época, né? Como que eu vou falar para vocês? Eles já nasceram com a tecnologia. Quando a gente nasceu, né? A gente às vezes só tinha aquele tijolão e olha lá, né? Aquele celular. Hoje em dia já tá bem mais avançado e as crianças já nasceu com essa tecnologia tudo aí para elas. Não tem sem noção de preço, sem noção de tudo, né? Então a gente já sabe o quanto que custa, o que funciona para eles, tudo é novidade. Então como eles estão crescendo com a tecnologia, para eles é super normal falar, é 1.000, é 3.000, para criança tudo é normal, então, porque elas não entendem. Então, você consegue tirar o telefone de uma forma igual eu faço, reduza, né? Não tira 100%, mas faça uma redução, porque dessa forma você vai conseguir controlar. Você às vezes não tem filho, mas tem netinho, tem sobrinho, tem sobrinha, né? Então a gente preocupa, assim, não pode deixar eles ter muito acesso à tecnologia, mas também não pode
tirar 100% deles. Então a gente tem que sempre tá ficando de olho, né? Neles, sabendo o que é que eles estão fazendo, né? Com quem eles estão conversando na internet, porque vira um vício, né? E eles não têm maturidade, né? Uma maturidade para distinguir, né? Muitas coisas. Mas é complicado, porque aí, gente, voltando ao nosso assunto, né? Tirei, né, o telefone. Aí esse dia eu estava aqui brincava, né? Eu gravando vídeos brincando. Acho que eu tava dando dica do rabo de macaco. Aí umas pessoas pervertidas veio falar que tinha um barulho de mulher, né? Meio que gemendo. Aí eu falei, respeita. Respeito é bom. São meus filhos brincando. As pessoas às vezes faltam um pouco de empatia, né? Falta um pouco de empatia e perguntar, né? Às vezes podia tu perguntar assim, nossa, que barulho estranho, que barulho é esse? Era as crianças brincando. Que às vezes fala, não, quase chorando, né? E é desse jeito. Vocês mesmos viram, tinha muitos vídeos que meus meninos desapareciam. Aí vocês viram que eu parei. Aqui tem uma folha machucada aqui, ó. Eu tiro ela. Pode ser entrada para fungo. Vocês viram que eu parei de expor eles? Porque, Wellington, mas seu canal não é nem grande, gente. Mas eu influencio, né? Eu sou influenciador. Então, por eu ser influenciador, eu tô sempre aqui te influenciando a cuidar bem das suas plantas e sempre dando dicas, né? Do dia a dia, algumas coisas assim. Sempre a gente está entrando nesse tipo de assunto. Então, a gente sempre tem que estar trazendo as informações e conversando sobre esse tipo de assunto, porque é uma coisa que a gente tem que falar, né? Então eu senti vontade de comentar com vocês. Aí, mas eu não dei importância, mas eu falei, não, essas coisas críticas, gente, faz igual eu. Faça do limão uma limonada. Se te criticaram, faça gerar um conteúdo com isso, né? Igual eu mesmo, aqui tirando, porque essa aqui tem cara que pode ser entrada para fungo. Gente, então você tem que fazer igual eu. Eu aproveitei essa crítica para gerar um conteúdo, né? E assim a gente faz, né? Então, às vezes uma pessoa vem te criticar, você não entende, nossa, mas por que essa pessoa me criticou? Nossa, mas por que essa pessoa tá falando isso? E você não entende que às vezes essa crítica que essa pessoa te deu é uma porta para o seu sucesso. Essa crítica que essa pessoa te deu é a ideia que você tá sem para gerar o conteúdo, entendeu? Então essa crítica virou um conteúdo. Então eu não olhei pelo lado ruim. Pedi respeito, né? Óbvio, né? Mas é bom porque essas pessoas, às vezes, quando querem afetar a outra, gente, no mundo das suculentas, gente, do que tem gente que parou de conversar comigo por causa de planta. Gente do céu, vocês não têm cabimento do tanto de pessoas que brigam por causa de planta. Brigar por causa de planta, brigar por causa de clima. Não, misericórdia, por causa de grupo. Porque assim, você tem que respeitar. Se você entrar num grupo de WhatsApp e você tem plantinhas para venda também, e lá nas regras você não pode vender, você tem que respeitar. Mas já é covardia a pessoa entrar no seu grupo, pegar todos os seus participantes e colocar no grupo dela, né, sem te informar. Isso é errado, né? Isso é super errado. Porque aí ela tá usando de má fé e tá pegando seus clientes, colocando no grupo dela para ela poder vender plantas das mesmas que você tem. Às vezes ela quer vender até num preço mais barato que o seu, só para você perder seus clientes. Porque tem gente que é capaz de fazer isso. Eu quando eu tava nos grupos, eu tinha bastante grupo, e eu vendia suculentas, tinha gente que entrava no meu grupo só para pegar meus clientes. Entrava lá, né? Eu sempre botei na minha cabeça que sempre teve espaço para todo mundo. E não é por isso que eu tenho 10 anos aí vendendo suculenta. Então, as pessoas entravam lá no grupo, né? Eu mandava as regras, seja bem-vindo. E sempre postava as plantas. Aí foi entrando pessoas novas, foi entrando pessoas colecionadores. Colecionadores foi pegando fotos de
de outras plantas, foi pegando contatos dos meus clientes, foi abrindo grupo, foi postando as fotos deles, que a gente entende quando a pessoa tem a má índole de entrar no seu grupo só para pegar seus clientes, né? Aí entrou lá, viu que você não tinha determinadas plantas e postou lá a planta que você tinha, para quê? Para pegar os seus clientes, né? Para chamar atenção. Aí postou lá, chamou atenção e chamou as pessoas, vai lá no direct e entra em contato. Então isso acontece muito. Isso acontece muito, tá? Olha aqui, gente, essa amarela, que linda. Ela sempre rasga. Vocês viram que não fui eu que rasguei essa aqui, ó. Ó, não rasguei essa aqui. Olha que essa aqui, ó. Ela rasgou sozinha. Vocês viram? Ó, ela abre sozinha. Ela é assim mesmo. Mas depois, olha aqui outras aqui, ó. Pode ser falta de cálcio, tá? Ou falta de sol, tá? Porque ela tá bem longa. Eu percebo que pode ser porque essas folhas, olha o tamanho dessas folhas aqui. Quase o tamanho da minha mão uma folha. Então, gente, aí eu sempre percebia. Entravam lá, pegava, né? Mandava as fotos e acabava atraindo o cliente que ia fechar a venda com a gente, mas eu sempre, né, relevei, deixei. Aí algumas pessoas faziam isso, entrava no grupo, pegava os clientes, né, mandava foto, conversava no privado, abria o grupo e eu acabava que eu sempre me prejudicava, sim, mas sempre eu entendi que sempre teve espaço para todo mundo, né? Porque às vezes a gente estava próximo a fechar a venda, né? Fazendo álbuns de venda e outra pessoa lá e acabava que ia com brutalidade, né? Lá tipo atraindo o seu cliente, você perdendo a sua venda, né? Mas eu nunca importei não para isso não. A gente sempre vendeu fisicamente. Na época da pandemia foi uma das épocas que nós mais vendemos plantas. Foi na época da pandemia. A gente vendemos muito. Enquanto muitos estavam parados, sem vender, Deus honrou e sempre abençoou eu e minha família. E nós sempre vendemos muitas plantas, sempre. Sempre vendemos muitas plantas. Até hoje nós vendemos muitas plantas. Algumas a gente ficou aqui para trazer aqui para nossa casa, mas a gente já pega direto do fornecedor. Porque se você olhar os nossos vídeos mais antigos, a gente estava com a estufa, a gente fazia a nossa própria produção, a gente mesmo plantava nossas plantas. Aí eu acabei decidindo a tá indo buscar direto do fornecedor para facilitar a minha vida. Então, algumas vêm de Olambra, outras vêm daqui de Goiânia, né? Outra vem de alguns fornecedores que eu já indiquei em vídeos aqui também para você que quer começar a ganhar dinheiro com suculenta. Então, gente, muitos pararam de conversar comigo, eu também, né? Deixei para lá. Alguns foi tão ambicioso que começaram a comprou e ficou com um monte de planta estacionada, né? Um monte de planta parada, né? Porque foram com muito sede no pote, achando que ia ficar milionários. E acabou que, né, ficou lá com um monte de planta, né? E se não vender abaixo do preço, perde o dinheiro que investiu, né? Então, é o que eu falo para você. Tem espaço sempre para todo mundo trabalhar. Não precisa de achar que, porque fulano tem uma planta mais cara do que a minha, ele vai vender mais do que eu. Não, não. Eu fiz vários vídeos aqui especificando para vocês só ganhar dinheiro com planta simples, com híbrido, com Kalanchoe Vivem, com Francesco Baldi, né? Que essas aqui, ó, gosto de estar na cabeça, Francesco Baldi, com Paraguaiense, né? Com a Sadeveria Harry Butterfield, né? Com suculentinhas fácil cultivo, rosa deserto simples, que a gente sempre tá mostrando que é uma rosa deserto simples, ela vai pegar valor a partir de que ela crescer, né? Igual tipo aquela ali, olha o tamanho daquela. Aquela ali, quando eu paguei quando era mudinha, pequenininha assim, uns 15 reais. Hoje em dia ela é 600, 700 reais no planto daquela. Então eu vendo, tá? Eu vendo também essas gigantonas minhas. Eu vendo, mas é pelo preço que eu acho justo por ela, porque já tá muito tempo na nossa coleção, né? Tipo assim, ó, já bem formada de árvore. Olha o tamanho dessa, tem 1 metro e pouco. Então, tipo, a gente vende.
né? Mas pelo preço justo que vale, é o que eu estou falando para vocês. Então não adianta se preocupar, não precisa se preocupar, tem espaço para todo mundo trabalhar. Também, se você tiver gostado de alguma dessas plantas, pode falar comigo aqui nos comentários que eu passo o preço para vocês. A gente combina, envia aí pela Jadlog, pela Azul, tá? Que é mais seguro para enviar plantas, tá? Às vezes, se você morar numa cidade aí bem distante, se só for correio, a gente faz uma desidratação, um processo aí de embalar bem embalado para poder mandar para você, tá? Então, gente, é dessa forma, né, que eu falo para vocês. Então, vocês não podem dar bola e sempre quando esse tipo de coisa acontecer com você, você não precisa se preocupar, tá? Sempre quando esse tipo de coisa acontecer com você, quando alguém criticar, te humilhar, faça com que essa crítica vira um benefício para você mesmo, tá? Ah, mas como, gente, a pessoa me humilhou, a pessoa falou isso de mim, a pessoa pensa isso de mim. Expõe isso, gera um conteúdo através disso, tá? Ou faça o oposto, né? Se alguém falou que você faz tal coisa, prova para ela sem precisar verbalizar e debater e responder. Prova com as suas atitudes e com os seus atos e com o seu crescimento. Prova sempre para as pessoas com o seu crescimento e não com outra crítica, porque crítica por crítica é a mesma coisa de você mexer ali num cocô de cachorro, quanto mais mexe, mais fede. Então você vai lá com a pazinha e recolhe aquela merda e resolve o problema. Então faça para a crítica ser a sua fonte, né? Faça com que a crítica seja o seu crescimento, tá? Cresça com a crítica, tá? Provando para as pessoas que você não precisa da opinião de nenhuma delas para você fazer o que você quer, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo.